Voltando aqui sobre o nosso tema mente convertida, vamos ler algumas referências. A primeira é Romanos 8. Vamos lá em Romanos 8. Procure aí na sua Bíblia. É no Novo Testamento. Romanos 8. 5 ao 7. Vamos ler. Porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito para as coisas do Espírito. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem a verdade pode ser. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, só que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Então aqui fala que quem está no Espírito, pensa as coisas do Espírito, e quem está na carne, as coisas da carne. Então nós temos que analisar, se nossos pensamentos, se nossas atitudes estão mais voltadas para a vontade da carne ou para a vontade do Espírito. Então nós precisamos o quê? Renovar o nosso entendimento. Se outrora nossa inclinação era para coisas carnais, agora nós vamos renovar esse entendimento. E o que? Pensar mais coisas espirituais, coisas do reino. Se nós tínhamos comportamentos, sentimentos que não agradavam a Deus, agora vamos deixar o Espírito Santo trabalhar. Que a partir do momento que nós nos entregamos para Cristo, o Espírito Santo entra dentro de nós. Então nós temos que permitir que o Espírito Santo trabalhe, que o Espírito Santo nos direcione. Ele vai nos direcionar, mas a pessoa tem que querer, tem que permitir que o Espírito trabalhe, que o Espírito conduza. Não faz isso, vai por aqui, não fala agora, ora. Então esse direcionamento o Espírito Santo vai nos dando. E aí o próprio Espírito Santo vai fazendo com que nós venhamos substituir os nossos pensamentos. Os pensamentos precisam ser substituídos, porque é a partir do pensamento que nós vamos praticar, que nós vamos fazer alguma ação. Então, se o nosso pensamento está cheio de coisas voltadas para a carne, a nossa ação vai ser o quê? Carnalidade. Mas se nosso pensamento está cheio de coisas do Espírito, nossa ação vai ser o quê? Uma vida em espírito, e em verdade. Então, nós precisamos renovar a nossa mente. Não só para quem aceitou Jesus hoje, mas todos os cristãos precisam sempre estar renovando os pensamentos, transformando o pensamento. Aquilo que eu aprendi desde pequenininho com a minha mãe, com meu pai, com a minha família, não é uma verdade absoluta. Nós temos que ir pela palavra. Nós temos que deixar o Espírito trabalhar, deixar Deus nos ensinar conforme a palavra dele. Muitas pessoas, às vezes, elas têm uma verdade absoluta, elas acreditam naquilo, elas agem daquela forma e acham que é uma verdade absoluta, e ela não é flexível para mudanças, para transformações. E aí ela sofre muito e muitas das vezes ela enfraquece na fé, porque ela não quer, às vezes, submeter ao método de ensino, ou às vezes ela não quer quebrar aquela verdade absoluta que ela aprendeu desde pequena. E todos nós fomos criados com nossos familiares, nós temos uma bagagem, uma vida, antes da presença de Deus. Só que nós não podemos deixar isso ser uma verdade absoluta. Nós temos que estar de acordo com a palavra de Deus, de acordo com o que a palavra nos ensina. Então isso é muito importante, isso é uma forma de renovar o entendimento, porque a mente tem que estar convertida. Não posso só estar com o meu emocional convertido. É porque eu gosto do louvor, eu me sinto bem no ambiente. Não, você tem que estar com a sua mente, focada nisso, seu raciocínio. Não, você está ali por entendimento. Eu entendo que Cristo morreu por mim, que a vida sem Cristo não dá. Eu me arrependo dos meus pecados e eu quero viver uma vida agora com Cristo, uma vida de santidade, uma vida alinhada, porque eu entendi. Por isso que a nossa primeira aula foi: você entendeu? Porque os cristãos precisam entender esse propósito. Por quê? Para que a sua mente seja renovada. A nossa motivação, como eu falei no outro vídeo, não pode ser outras. Nós temos que estar na presença de Deus porque nós nos arrependemos e queremos uma vida com Cristo e cremos que Ele morreu na cruz para nos salvar. Então, quando eu entendo isso, a minha mente é renovada.
Então nós precisamos converter a nossa mente. Nós não podemos estar na igreja porque eu gosto de um louvor, porque eu acho a palavra bonita, ou porque meu pai tá lá, meu irmão tá lá, minha mãe tá lá. Não, é porque eu tenho a motivação que eu creio que Cristo me salvou, que Cristo morreu na cruz para me salvar, e que eu me arrependo da vida de pecado que eu vivia, né? Ah, mas eu não pecava, eu não fazia nada de errado. Mas todos nós nascemos em pecado. A pessoa mais bondosa da face da terra não cometeu nada de errado, nunca fumou, nunca bebeu, nunca se prostituiu, nunca xingou, nunca fez nada de errado. Se ela não aceitar o Senhor como único salvador da vida dela, se ela não se arrepender da sua vida de pecado, ela não vai ser salva. Porque não adianta ter boas ações, doar coisas aos pobres, ser gentil com todo mundo. Não adianta, se não declarar que o Senhor é salvador da vida dela, que sem Ele ela não vive, ela não vai ser salva. Por mais atitudes boas, pode ter cuidado de muitas pessoas, ajudado financeiramente, uma pessoa do bem, que só fica em casa, às vezes fica só em casa, não é de bagunça. Mas se essa pessoa ela não declarar que o Senhor é o salvador da vida dela, ela não vai ser salva. Então não adianta só as boas práticas, eu tenho que declarar que Cristo é o salvador da minha vida e que sem Ele eu não posso viver. Ok? Vamos para a próxima referência, Filipenses 4:8. Procure aí, Filipenses 4:8, que diz assim: quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude nisso e se há algum louvor, nisso pensai. Então, eu vou ler mais uma vez, para que você possa entender. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. Então aqui tem algumas enumerações do que nós podemos pensar, que às vezes a pessoa pode estar se perguntando assim, mas eu vou pensar em quê? Né? O que tem que ter dentro do meu pensamento? Então a Bíblia é bem clara e tem resposta para tudo. Então aqui está falando o que nós temos, né, que ter em nossos pensamentos. Então tudo que é verdadeiro, ser uma pessoa que fala a verdade, que pratica a verdade, que tem um posicionamento, é sim ou não, que a palavra é bem clara, que passando disso é procedência maligna, então nós temos que ter uma firmeza em nossas palavras. Coisas honestas, honestidade, né? Fazer, continuando na verdade, você falar e cumprir. E aqui também tem justo, puro, amável, de boa forma. Então, isso é o que tem que ter dentro dos nossos pensamentos. Nós, como cristãos, nós temos que renovar nossos pensamentos com isso aqui. Então, se a Bíblia está falando que nós temos que pensar nisso, é porque outrora nós não pensávamos nisso e nosso pensamento não era dessa forma. Então, isso nos testifica que o nosso pensamento tem que ser o quê? Renovado. Então, aqui tem alguns itens do que nós precisamos renovar o nosso pensamento, do que nós precisamos colocar no nosso pensamento, né? Aí fala, e se há algum louvor, nisso pensai. Então, coisas que vai edificar a sua vida, coisas que vão edificar a nossa vida, coisas que vai agradar ao Espírito Santo de Deus, que vai alegrar o coração de Deus, é o que nós temos que pensar. Todos nós sabemos aquilo que não agrada a Deus, que vai entristecer o coração de Deus. E aqui a Bíblia enumera algumas coisas. Então, se eu penso aquilo, se passa pela minha mente aquilo, eu tenho que repreender, não aceitar, negar. Não, agora minha mente é de Cristo, né? Eu tenho que pensar nas coisas do alto, essas coisas não me pertencem mais. Porque às vezes você era uma pessoa que se chateava à toa, alguém falava algo com você, te magoava, e você ficava aquilo remoendo na sua cabeça. Às vezes ficava com dor de cabeça, não conseguia dormir. Então, isso não te pertence mais. Você vai repreender, você não vai aceitar.
Você vai falar, não, agora eu sou uma nova criatura, eu tenho a mente de Cristo, isso não vai me abater, isso não vai me abalar. Então isso é o que? Renovar os pensamentos. Nós temos que treinar a nossa mente. Se você acordar de manhã e falar, ai, meu dia hoje vai ser péssimo, tá muito calor, tá abafado, o dia é horrível, ele vai ser. Mas se você acordar e falar, não, meu dia hoje vai ser uma bênção, vai dar tudo certo, já deu tudo certo, vai acontecer. Porque você tem que treinar seus pensamentos, né? Se você falar, eu tô com uma dor, e você ficar alimentando aquilo, vai ficar na sua vida. Você tem que, o quê? Repreender, não aceitar, mudar seus pensamentos, né? A situação tá difícil, mas vai melhorar, eu creio que vai melhorar. Então sempre ser uma pessoa que positiva, é treinar o seu pensamento. Se outrora você era uma pessoa negativa, uma pessoa impulsiva, agora você vai treinar seu pensamento, né? Você vai pedir ao Espírito Santo de Deus para te ajudar, pedir ajuda. Espírito Santo de Deus me conduza, me ajuda nas minhas atitudes, nos meus posicionamentos. E o Espírito Santo vai trabalhar, vai te ajudar. Então a Bíblia é bem clara nesse ensinamento de questão de pensar. Até o que a gente vai pensar, a Bíblia nos ensina. O que é de boa fama, o que é honesto, o que é verdadeiro, a gente pensar. Então é muito importante que a gente venha treinar os nossos pensamentos. A gente não venha permitir que pensamentos ruins, coisas, sentimentos ruins venham tomar conta de nossa vida. Porque se nós permitirmos, isso não vai nos afastar da presença de Deus. Isso vai nos tirar da presença de Deus. Que a Bíblia fala que se os olhos forem bons, né, todo o seu corpo será luz, mas se seus olhos forem maus, tudo será treva. Então se seu pensamento, você viu uma situação e aquilo te deixou mal, você ficou irado, né? Todo o teu corpo vai ser tenebroso e aquilo vai te tirar da presença de Deus. Então se você tiver um olhar, né, puro, um olhar inocente para as coisas, o seu corpo vai ser luz. Então isso é o que? Que a gente vai ser treinando a nossa mente. É uma mente convertida. Você fala, agora a minha mente é a mente de Cristo. Eu sou outra criatura, eu não sou mais aquela pessoa, né, que guardava mágoa, que ficava aqui, pensando naquilo. Não, eu não vou levar desaforo para casa, não. Eu vou responder, não, agora vai ser uma nova pessoa. Você vai pensar antes de falar, você vai orar antes de ter um posicionamento. Então isso é tudo o quê? Mudança de mente, a mente ser convertida. Vamos lá, Jeremias 17:10. Jeremias já é no Velho Testamento. Jeremias 17:10. Aqui. Então, o pensamento, né, gera uma ação, tá? O nosso pensamento gera uma ação. E essa ação é por quê? Porque você ficou pensando muito. Então, se você pensar nas coisas do alto, a sua ação vai ser sobre as coisas do alto. Mas se você pensar só coisas que não provém do Senhor, essas coisas é o que você vai colocar para fora, tá? Então, vamos lá, Jeremias 17:10. Eu, o Senhor, esquadrinho o coração, eu provo os pensamentos, e isso para dar a cada um segundo os seus caminhos e o segundo o fruto de suas ações. Então aqui fala que o Senhor esquadrinha o coração e prova os pensamentos. Isso para dar a cada um segundo os seus caminhos e segundo o fruto de suas ações. Então, aquilo que você pensar, você vai praticar uma ação e a partir daquela ação você vai receber. Que aqui a Bíblia está falando que vai segundo o fruto de suas ações. Então, toda ação vai dar um fruto. Ou vai dar um fruto bom, ou vai dar um fruto ruim. Mas ela vai dar um fruto, como a Bíblia está falando. E o Senhor vai dar segundo o fruto das suas ações. Então ele falou que ele esquadrinha, né? Ele vê o nosso coração, o nosso pensamento, a nossa atitude, a nossa intenção. Deus sabe, Jesus sabe. E a partir daquilo ali nós vamos praticar uma ação. Como eu falei, o pensamento gera o quê? Uma ação. Então a partir daquela ação, o Senhor vai dar de acordo com o fruto que eu produzi naquela minha ação. Então, se eu tenho um pensamento puro, um pensamento no reino, uma mente conectada, os meus frutos vão ser do reino, vão ser frutos bons. E aí eu vou receber de acordo com esse fruto.
Agora, se eu tenho uma mente conturbada, uma mente cheia de tribulação, uma mente cheia de pensamentos negativos, uma mente negativa, uma mente que não quer submeter ao ensino, uma mente que ela não aceita a transformação, não aceita a mudança, aí eu vou dar um fruto também, mas esse fruto não vai ser bom. E aí o Senhor vai me dar de acordo com a minha ação. Então, por isso que nós estamos aprendendo que nós precisamos transformar, renovar nosso pensamento para que as nossas ações sejam boas e nós recebamos do Senhor aquilo que Ele tem para nós. Uma vida com abundância, uma vida plena em Deus. Mas é a partir do nosso pensamento. A partir do momento que nós nos permitimos que o Espírito Santo trabalhe em nossa vida, nós vamos receber de acordo com aquilo. Agora, se nós não nos deixamos permitir, nós vamos ficar rodando em círculo, vai ficar anos e anos na igreja e nada vai mudar, porque eu não mudei meu pensamento. Então, meus frutos, como a Bíblia fala, vão ser de acordo com meus pensamentos e o Senhor vai dar de acordo com meus pensamentos. Então, se meus pensamentos não são agradáveis ao Senhor, com certeza o que eu vou receber da paz do Senhor também não vai ser muito agradável. Então, nós temos que ter muito cuidado com o que nós pensamos, com a forma que nós agimos, porque agora nós somos nova criatura. Nós temos que moldar, né? Renovar, substituir os pensamentos, substituir as conversas, substituir aquele seu tempo que você outrora fazia coisas, agora você vai substituir o que? Com coisas do reino, com a palavra de Deus, com louvor, com adoração a Deus, com momento de oração, com o momento da palavra, indo aos cultos, estando em comunhão com os irmãos. Você vai substituir tudo aquilo. Para quê? Para que o Espírito possa preencher. Que nós aprendemos na casa do Senhor, né? O pastor sempre pega sobre isso. O que acontece? A pessoa estava, né, lá fora, no mundo, na vida de pecado. Ela veio para Cristo, né? Aquilo que estava na vida dela saiu. Aquelas tribulações, né? Aquele espírito que estava ali atuando na vida dela saiu. Mas se ela não preencher com o Espírito Santo de Deus, não preencher com a presença de Deus, não estar num ambiente voltado para Deus, o que acontece? Ele vai ficar vazio. E aí aquela vida atribulada volta tudo de novo. Porque nós temos o que? Se substituir nossos pensamentos. O ambiente que nós estávamos, substituir. Então isso tudo vai ajudar na nossa caminhada, nos firmarmos na presença de Deus. Então nós precisamos o que? Estar ocupando a nossa mente com coisas do reino. Conversar com pessoas que vão edificar a nossa vida. Ter amigos que vão edificar a nossa vida na parte espiritual. Né? Evitar conversas que não vão acrescentar em nada. Coisas que você sabe que não vai acrescentar em nada na sua vida espiritual, que vai até prejudicar a sua vida espiritual. Então você procura aí estar consertando, alinhando essa parte, né? Nós precisamos todos os dias estar nos policiando em relação a isso. Então nós precisamos renovar nossa mente não só por essa parte, mas sim pela nossa saúde mental. Porque até mesmo as pessoas que não aceitaram a Cristo, que estão lá fora, se ela não tem uma saúde mental, ela acaba ficando depressiva. As pessoas se suicidam, ficam tomando remédio, controladas por remédio. Por quê? Porque ela não tem uma saúde mental. Então, hoje em dia, é primordial para cristãos e não cristãos ter uma mente sadia, uma mente saudável. Não adianta mais ficar alimentando coisas na sua mente, coisas no seu pensamento que não vão edificar a sua vida. Então precisamos o quê? Né? Nós que estamos na presença de Deus, ter uma mente convertida, ter uma mente voltada para o reino. E a palavra de Deus nos ensina. Então hoje foi só uma aula introdutória a respeito desse tema mente convertida, que é um tema bem rico, um tema bem interessante, porque nós precisamos renovar a nossa mente. Nós precisamos renovar nosso pensamento, ter uma mente convertida. Mas a mente convertida não é eu botar uma Bíblia debaixo do braço, botar um terno, uma gravata, botar um vestidão. Isso não é mente convertida, tá? A mente convertida é eu trocar meus pensamentos, substituir os pensamentos que eu tinha de outrora e trazer pensamentos voltados para o reino e ter entendimento da minha salvação,
né? Não tô salvo porque eu sou rico, porque eu sou pobre ou porque eu sou bonito. Não, eu sou salvo porque Cristo veio para me resgatar. Ele morreu na cruz para me resgatar, né? Como João 3,16 diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho para que todo nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Então a salvação veio para todos, mas todos aqueles que querem, né? Jesus veio para morrer na cruz por todos, por toda a humanidade. Mas só aqueles que querem, né? Que entenderam o propósito são os que vão ser salvos. Então, bom final de semana, né? Bom domingo para você. E na próxima aula vamos estar aprofundando mais nesse tema mente convertida.